nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus quer que os discípulos aprendam o seu ensinamento. Jesus está dizendo de maneira muito clara que não quer que eles ultrapassem o ensinamento do próprio mestre. O máximo do discípulo é chegar a ser como o mestre, disse Jesus. Um discípulo não é maior, não passa do mestre, não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Jesus está dizendo: ninguém pode ser mais do que ele. Até aquilo que ele fez e disse, os discípulos podem chegar, dentro da sua humanidade, dentro da sua personalidade, da sua identidade, como cada um tem, a partir do seu temperamento, da sua força, do seu carisma, dos seus sentimentos, emoções. Cada um é especial e único para Deus. Mas ninguém, diz Jesus no Evangelho, ninguém vai chegar a ser maior do que ele. Por quê? Porque ele é Deus, é o centro, é a nossa referência maior. Por isso que logo ao dizer, ensinar sobre esta caminhada para atingir e chegar a se formar a altura do mestre, nunca maior do que ele, Jesus dá outro ensinamento, o ensinamento da justiça. Não julgar, olhar primeiro para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então Jesus chama os próprios discípulos de hipócritas se não observarem esse mandamento, esse seu mandato, esse seu ensinamento. Entendem isso? Para mim, para você, para todos nós. Por isso que Jesus diz no Evangelho, podemos interpretar que nós deveremos olhar constantemente para nós. O parâmetro para olhar o outro é a nossa fragilidade, é a nossa pequenez, é a nossa humanidade. Eu não posso olhar o outro olhando como sendo maior, mas a partir da minha fragilidade. Então, eu tenho que olhar primeiro a minha situação, para depois perceber se eu tenho essa possibilidade, de fato, de ajudá-lo. Na realidade, todos temos a possibilidade de ajudar quando partimos do ensinamento de Jesus, não da nossa própria história, da nossa vida, mas do ensinamento de Jesus. Aí nós temos a possibilidade, passando por nós, ajudar aos irmãos e irmãs, trazendo essa perspectiva da misericórdia, da justiça, do bem para aqueles que estão necessitando de orientação, de luz. A luz que nós iremos sempre indicar para o irmão e a irmã é indicá-los a Jesus, para que assim eles também, como nós, possamos olhar e ver a nossa situação e nunca julgar, como disse o próprio Jesus. O próprio Jesus diz
que precisamos tirar primeiro a trave do nosso olho, para depois enxergar bem, para tirar o cisco do olho do irmão. A trave que pode impedir a nossa caminhada de nos assemelharmos ao Mestre é esse sentido de querer ser mais do que os outros. Tá certo? Então isso é muito importante para nós, muito importante para nós. Aqui Jesus também está trazendo para nós o sentido da humildade. Sermos simples, trazermos, vivermos esta realidade do Mestre e depois indicá-la ao ensinamento de Jesus para as pessoas. Sempre seremos discípulos, aprendizes do Salvador. Muita força, muita graça, muita bênção, que Deus te livre de todo o perigo e todo o mal, e que possa enxergar bem, além das aparências, como assim fez o próprio Jesus, e ver, senão bem, em cada um. E aí nós pedimos, cerra os nossos ouvidos de toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham o nosso espírito, e que assim possamos revelar Jesus aonde nós formos e com quem nós estivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.